Olá, prosseguindo no estudo sobre o reino de Deus, vamos ver neste vídeo o que está em Mateus, capítulo 12, versículo 28. No versículo 28 está assim: Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Naturalmente que esta frase, do versículo 28, ela carece de sentido. Então, retomando o que deu origem a esta fala de Jesus, nós vamos ver a partir do versículo 22. Olha só. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Ou quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então veja que Jesus está utilizando no versículo 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Isto está dentro desta argumentação que Jesus faz a partir da manifestação da multidão e dos fariseus. A multidão dizia: Não é este o filho de Davi? Eles se admiraram de que Jesus curou aquele cego e mudo. Aí então os fariseus, sempre questionando, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Aí estão as duas posições, a da multidão, que pergunta: será que ele não é o filho de Davi? Ou seja, o Messias? Porque é tido que Jesus nasceria da linhagem de Davi. Não é? Ele nasceu em Judá, na cidade de Belém, cidade de Davi. Então, o que acontece? Os fariseus colocavam sempre um empecilho. A outra questão era um contraponto. Aí Jesus argumenta, ele vai demolindo a colocação feita pelos fariseus, dizendo ali: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, etc. E aí ele começa a questionar com uma lógica impecável. Ele fala assim: se Satanás expulsa Satanás, referindo-se ao Beelzebu, que eles se referiram lá, príncipe dos demônios, né? E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Argumentação da lógica que Jesus fazia para contrapor aquele argumento
maldoso, digamos assim, dos fariseus. E continua, olha que ele devolve o problema para os fariseus. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Ele está dizendo dos profetas, filhos de Israel, né? Filhos de Judá, profetas que expulsavam demônios e tal. Aí, filhos de Abraão, né? Assim pode-se dizer também. Então, Jesus devolve a batata quente. Eles queriam obstar, né? Criar obstáculo aos ensinamentos de Jesus, porque por várias razões, né? E então Jesus demolia toda a argumentação prejudicial que eles apresentavam. Jesus não deixava de responder. Ele responde, então, responde aos fariseus dessa maneira. Portanto, eles mesmos, seus filhos, ou seja, os profetas que expulsavam demônios, serão os vossos juízes. Aqueles profetas expulsavam demônios por Beelzebu, não diziam eles, os fariseus, que os profetas eram enviados de Deus e por isso expulsavam demônios? Olha que interessante a argumentação de Jesus, não é? Aí aqui ele responde à multidão. Ele fala assim, e toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? E ele então aqui no 28 ele responde. Ele fala assim, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, sim, está respondendo à multidão. Ele era o filho de Davi, o Messias, filho de Deus, porque ele era identificado, o Messias, como filho do homem, ele, Jesus, como filho de Deus, ele, o Cristo. Como Jesus dizia, eu e o Pai somos um, eu, filho do homem, e o Pai, filho de Deus. A superconsciência de Jesus em perfeita comunhão com Deus, a consciência de Jesus em perfeita comunhão com a superconsciência, ou seja, Jesus e Deus, através da consciência, Jesus, através da superconsciência, Deus, na medida em que Jesus podia apreender a grandeza, sabedoria, misericórdia, justiça de Deus, aí então é chegado a vós o reino de Deus, porque ele, Jesus, era o porta-voz de Deus, através dos seus ensinos, através do Evangelho. Ele estava então respondendo à multidão, sim, eu sou o filho de Davi, e pela força divina que me é concedida, pela minha comunhão, minha Jesus, comunhão com Deus através da superconsciência, expulsa os demônios. Jesus tinha esse tal poder sobre a matéria, os sentimentos originados dos apegos materiais, do orgulho, da vaidade. Jesus tinha o poder total sobre isso, porque ele estava em comunhão com Deus. Ele, Jesus, ele, o Cristo, em comunhão perfeita. Logo, Jesus tinha o poder divino sobre tudo que é imperfeito. Seriam os demônios com imperfeições. Então, tudo que Jesus falava, tudo que ele fazia, era praticamente a voz de Deus para nós. Ele, então, com este poder, expulsa os demônios. E esse poder é tão grandioso, acima do nosso entendimento, que ele atribuiu aos seus discípulos o poder de expulsar demônios. Quando ele mandou os 70 para, de 2 em 2, divulgarem o Evangelho, dando a eles poder de curar, de expulsar demônios, essas coisas todas. O poder deles sobre a imperfeição, demônios, é total. Não é? Então ele está respondendo. Então ele enfatiza este conceito
de que ele, pelo Espírito de Deus, expulsa demônios, ele continua. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus é chegado porque ele está trazendo a voz de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. Estes ensinamentos estão presentes na terra. É chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus é tudo aquilo que emana das suas leis perfeitas, ensinadas por Jesus. Isso, uma vez que ele fale no mundo, está no mundo. O que vem por Jesus vem do reino de Deus. Então, uma vez colocado no mundo, está no mundo. Aí ele continua, então. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Ele está ressaltando o poder que ele tem sobre tudo que é imperfeito. Ele usou aqui uma figura de linguagem, evidentemente. Ele não vai saquear a casa, não é isso. Ele tira da casa daquele homem cego mudo aquilo que era a riqueza dele que morava naquela casa. Expulsou, pôs para fora, por causa do poder dele, Jesus. Como pode alguém entrar na casa de um valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então sua casa? Este é o poder de Jesus sobre o espírito, a que ele chama aqui de valente. Aí ele conclui mais adiante: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ele está repetindo o ensino que ele colocou acima: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então ele ressalta a diferença. Então ele não pode expulsar demônios por Beelzebul, porque ele diz: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É um ensino magnífico. A gente está aqui examinando alguns elementos que nós somos capazes de perceber nesses ensinos extraordinários. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Jesus apresentando o reino de Deus, através do seu evangelho, da sua atitude, daquilo que ele fazia, expulsando demônios, etc., curando todo tipo de enfermidade, divulgando os elementos, as leis de Deus, as leis do reino de Deus. E aqueles estão na terra até hoje, ninguém pode tirar. Estão no coração dos homens através da superconsciência, porque a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Só que é preciso desbravar o domínio da matéria, aqui representado por Beelzebul, o domínio da matéria sobre o espírito. Mas com a chegada de Jesus, abre-se uma porta da nossa percepção da grandeza que há em nós, através da superconsciência, onde está escrita a lei de Deus. Este portal divino vai se abrindo em nós, a partir de que o reino de Deus foi derramado sobre a humanidade, através de si, através de seus ensinos. No próximo vídeo, prosseguiremos com o estudo do reino de Deus, examinando Mateus capítulo 19, versículo 24. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.